Olha, tá começando uma briga de grandes proporções na família. Por quê? Porque o Bolsonaro, Jair, ele escolheu o Carlos Bolsonaro como o coordenador da campanha dele de 2022. O Carluxo é quem vai coordenar toda a comunicação de Jair Bolsonaro em sua campanha para a reeleição agora esse ano em 2022. Porém, o Centrão já percebeu que as estratégias do Carlos Bolsonaro não funcionam. Elas funcionaram 4 anos atrás num outro cenário. E agora elas tanto não funcionam que o Bolsonaro está caindo, está ladeira abaixo em todas as pesquisas de popularidade. Ele está no pior momento em aprovação, no pior momento em desaprovação e no pior momento também nas pesquisas de opinião. A coisa está feia para o Bolsonaro e muito feia. E esse problema tende a aumentar durante 2022 e as estratégias do Carlos não surtem efeito. Pelo contrário, é muito tiro no pé. O que acontece é o seguinte, o Centrão conseguiu convencer o Flávio Bolsonaro, até porque o Centrão e o Flávio são assim, eles roubam muito dinheiro juntos, a aderir à ideia de que o Bolsonaro precisa de um marqueteiro profissional. Ele pode até usar os robôs do Carlos, essas estratégias de fake news do Carlos, uma coisa ou outra, mas ele precisa de uma campanha profissional para tentar chegar ao segundo turno e tentar ganhar a eleição. O Flávio, percebendo isso, ele começou a tentar convencer o pai, Jair, dizendo, precisa ter um marqueteiro profissional. E começou a dar declarações na grande mídia. Ou seja, começou a dar entrevistas, olha, teremos sim um marqueteiro, o Valdemar da Costa Neto, ele tá já vendo um marqueteiro, ele até chamou o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido do Bolsonaro, de o presidente Valdemar, o cara do Centrão, já foi preso por corrupção, o presidente Valdemar. Já o Carlos Bolsonaro, ele sabe que se tiver um marqueteiro profissional, as ideias dele não serão executadas, e a agenda que ele quer utilizar na eleição, que é um embate ideológico, não será feito. Então Carlos Bolsonaro está com raiva do irmão Flávio. E o Flávio vai ter que passar a rasteira no Carlos se ele quiser que o pai Jair tenha alguma chance de reeleição. E olha, eu vou te falar, essa briga tá só começando, a coisa vai ficar cada vez pior nas próximas semanas, porque os apoiadores do Bolsonaro, deputados aliados e os deputados do Centrão, esses já perceberam a briga e já tomaram suas posições, seus posicionamentos. Eu vou falar, a coisa não tá boa pro Carlos, não. A maioria tá do lado do Centrão. Eu vou explicar que toda essa briga, vai ter quebra-pau na família. A gente sabe que quando tem quebra-pau, esse pessoal explosivo, eles falam tudo, eles fazem em público, eles não estão nem aí. Então, calma e prepara que esse ano vai ter casos de família da família Bolsonaro. Mas antes de eu falar disso, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e nessa briga, você torce pra briga, porque eu, Thiago, eu jogo gasolina na fogueira. Se você também, então inscreva-se aqui no canal. O Centrão tá tentando há meses dizer pro Bolsonaro, olha, comece a apoiar as vacinas, comece a falar que você é quem distribuiu as vacinas, tenta roubar o crédito das vacinas serem diminuído o número de mortes, começa a falar bem disso, começa a falar que o ICMS é culpa o ICMS alto é o que faz a gasolina e a inflação serem tão altas, culpar os governadores por isso. E tente ganhar crédito por cada coisinha pequena que o governo faz. Essa é a sua estratégia de comunicação, Bolsonaro. Fala que você é que deu auxílio emergencial, mesmo sendo mentira. Olha, fale que você deu não sei quantos bilhões de auxílio, que você ajudou os estados, ajudou os municípios. Fale isso e apoie as vacinas, porque toda a população adulta praticamente já está vacinada. O que faz o Bolsonaro? O Bolsonaro faz o oposto. O Bolsonaro vai lá, ele até ataca os governadores, nessa questão eles são até mais ou menos bem alinhados, mais ou menos. Mas ele ataca a vacina, ele ataca a vacinação infantil, ele fala que o número de crianças que morreram de Covid, mais de 1.500 crianças já morreram, é insignificante. Ele aparece em capa de todos os jornais porque o governo emitiu outro parecer a favor da cloroquina em pleno janeiro de 2022. O Centrão tá por aqui. E o Valdemar da Costa Neto, ele arranjou um marqueteiro. E ele arranjou o encontro do Bolsonaro com esse marqueteiro. O Bolsonaro se encontrou, ficaram cerca de 1 hora reunidos e o Bolsonaro simplesmente não ligou de volta para o marqueteiro. O Bolsonaro não quis o marqueteiro. Aí o Bolsonaro se irritou com o Centrão, que está tentando enfiar a goela abaixo do Bolsonaro, um marqueteiro profissional, para que o Bolsonaro siga tudo que o marqueteiro fale. E o Bolsonaro anunciou, o coordenador da minha campanha vai ser o Carlos ganhou em 2018, eu sou presidente graças ao Carlos. No dia lá da posse presidencial, quem eu chamei lá pro Rolls Royce presidencial foi o Carlos, não foi o Flávio, nem o Eduardo.
nem o Valdemar da Costa Neto, nem o Ciro Nogueira, foi o Carlos Bolsonaro. Então ele será o coordenador da campanha. Só que, ó, eu, Thiago dos Reis, eu vou falar, eu apoio. Então se Carlos, você estiver assistindo o vídeo, ó, tô do seu lado nessa, seja o coordenador da campanha do Bolsonaro. Por quê? Eu vou te falar porque eu apoio o Carlos Bolsonaro para ser o coordenador da campanha do Bolsonaro e contra contra a opinião de todos os políticos do Centrão e do Flávio. Porque as ideias do Carlos, obviamente, não dão mais certo. O que o Carlos Bolsonaro vai fazer em 2022 que é parecido com o que ele fez em 2018? Ele tenta colocar no pai Jair a imagem entre os seguidores de que ele é um mito, de que ele é um cara que está acima dos outros, de que o Bolsonaro está sempre certo. Lembra que eles colocavam sempre no Twitter, Bolsonaro tem razão com os robôs, Bolsonaro nunca errou. Isso, o Bolsonaro é um mito, o cara está acima de tudo. Só que isso, talvez em 2018, isso conseguisse mobilizar uma boa base do Bolsonaro, e aí, parte do discurso anticorrupção, do discurso de que ele era um outsider, um cara de fora da política, um cara que ia ali contra tudo isso que tá aí, esse discurso, ele fazia algum sentido em 2018, porque existia um antipetismo muito, muito grande. O Bolsonaro ainda surfou um pouco na onda da Lava Jato, surfou muito na onda da Lava Jato, e teve a ajuda do juiz ladrão Sérgio Moro, que tornou público uma delação contra o Lula há uma semana da eleição, e aquilo machucou a campanha do Haddad, aquilo fez danos à campanha do Haddad. Quando eu falo machucou, é assim, fez danos à campanha do Haddad. Em 2022 não tem isso. Não tem mais esse antipetismo, o Lula é líder em todas as pesquisas e ganha em primeiro turno. Em 2022 já se sabe que o Bolsonaro não é um cara de fora da política, ele é do Centrão, tem vídeo dele dizendo que sempre foi do Centrão, ele faz parte de um partido do Centrão. Então, toda essa coisa do Carlos Bolsonaro, de que o Jair é um cara simples e tudo mais, não pega mais. Tanto não pega que, vamos ver aqui as pesquisas, as últimas pesquisas, o Bolsonaro está com 70% de desaprovação, 70%. Tem pesquisa com 69%, pesquisa com 65% de desaprovação, é aquela que ele está bem. Nossa, 65% de desaprovação apenas. Olha o tamanho do problema que eles estão. Isso tudo com o Jair Bolsonaro até hoje, sempre fazendo o que o filho Carlos manda. Algumas vezes ele não faz, aí o Carlos briga com ele, mas quando ele não faz é porque ele se adequa ao Centrão, e que é justamente quando ele para de cair nas pesquisas. Aí, o que acontece? O pessoal do Centrão falou, pô, não dá, desse jeito não dá. O Valdemar da Costa Neto arranjou outro marqueteiro, um que é da confiança dele, que é de Mogi das Cruzes, que é a cidade do Valdemar da Costa Neto, e ele falou, ó, esse cara vai ser o marqueteiro da campanha do Bolsonaro, sim ou sim. O Flávio Bolsonaro deu declarações a mídia dizendo, o Valdemar, presidente Valdemar, chamou, ele já está arranjando um marqueteiro e teremos sim um marketing profissional. Por quê? Diz o Centrão que, olha, mesmo com o Carlos, precisa de um marqueteiro profissional, porque o Bolsonaro vai ter muitos minutos de tempo de televisão, então ele precisa de um marqueteiro profissional para fazer essa campanha de televisão, de rádio, que em 2018 era apenas 7 segundos. Porém, tem uma coisa, que o Centrão quer passar rasteira no Carlos o quanto antes. Por quê? Porque o Carlos Bolsonaro ele vai continuar com essa agenda. Além de tudo isso que eu falei, a estratégia do Carlos envolve o quê? Atacar as vacinas. Ou seja, é uma estratégia extremamente de comunicação anti-vacina, anti-vacinação, falar que a cloroquina funciona, é uma agenda bem parecida com a do Steve Bannon e um pouco parecida com a do Olavo de Carvalho, só que isso no Brasil não pega. Talvez nos Estados Unidos, vamos lembrar uma coisa aqui, até agradecer que isso no Brasil está melhor do que no resto do mundo. Nos Estados Unidos, mais ou menos 30% da população é completamente contra a vacina. Imagina que de cada 10 pessoas, 3 são anti-vacina. No Brasil não temos isso. É menos de 10% da população que é anti-vacina. Aliás, a população adulta tem cidade aí com 97%, 98% dos adultos vacinados. Quer dizer, os anti-vacina no Brasil são uma minoria muito pequena. Falar para eles, você está falando para um público muito, mas muito pequeno. Outro problema do Bolsonaro é que esse público são os mais radicais bolsonaristas e muitos deles já estão migrando para o weintraubismo, que estão sendo cooptados pelo Abraham Weintraub e por outros ex-bolsonaristas, o Ernesto Araújo, Ricardo Salles e outros que não estão mais com o Bolsonaro e vão caminhar em sentidos opostos. Inclusive já começaram a atacar o Bolsonaro, e eu falei aqui no vídeo anterior, de ontem, eu falei, olha, esse pessoal está cada vez mais criando o ranço do Bolsonaro, e o Weintraub e os outros ex-ministros estão atacando, o Olavo de Carvalho também atacando fortemente o Bolsonaro nesse setor. Então, o Bolsonaro fala para uma ala radical que tende a se mudar para outro lado. Os que não se mudarem é uma parte muito pequena da população. E quando ele fala isso, ele ganha a rejeição cristalizada, quer dizer, uma coisa que cristalizou, que ficou forte
de 60%, 70% da população. Um cara com 70% de rejeição é inelegível, ele não ganha nada, ele não tem como um cara com 70% de rejeição ganhar uma eleição no Brasil, não tem. Mostra aqui o nosso carro de som em Serra de São Bento, no Rio Grande do Norte, olha só, Rio Grande do Norte foi essa semana. Tá acabando com o Brasil, o arroz tá caro, o feijão tá caro, o Brasil inteiro pede fora Bolsonaro, e o Plantão Brasil vem aqui denunciar, esse desgoverno tem que acabar. Um trecho lá no Rio Grande do Norte, ó, quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo aqui tem o botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais e vamos continuar indo pra cima desses malditos, eles estão caindo. Falou!